Dando prosseguimento nas nossas videoaulas sobre desenvolvimento web em Java, veremos um pouco mais sobre servlets, explorando suas funcionalidades. Então, para isso, vamos criar um novo servlet no nosso projeto, certo? O projeto que nós estamos utilizando como estudo de caso, que é o nosso projeto app Java Web. Nós criamos na videoaula passada um pacote dentro da estrutura de pacotes de código-fonte desta aplicação, denominado servlets, onde nós estamos armazenando todos os servlets da nossa aplicação. Muito bem, vejamos então aqui a criação do novo servlet, como nós vimos na aula passada. Clicamos com o botão direito do mouse sobre o pacote, ou até mesmo sobre o nome da aplicação. Vamos em novo, servlet. Na primeira caixa de diálogo que é aberta, colocamos o nome do nosso servlet. Vamos colocar então segundo servlet, dentro do projeto app Java Web, localizado no pacote de códigos-fonte, dentro de pacotes de código-fonte, no subpacote chamado servlets. Próxima etapa. Desta forma, agora nós vamos definir a configuração da implantação do servlet. Na primeira aula, nós fizemos a descrição da implantação do nosso servlet através de um descritor, de um arquivo descritor da implantação, que é o nosso web.xml. Nós vimos também na última aula que nós temos duas formas de implantar o nosso servlet, na aplicação que contém o nosso servlet, no servidor web, no nosso container web. A primeira forma é criando esse arquivo de descritor de implantação, web.xml, e a segunda forma é por anotação, usando uma anotação de servlet para a descrição da implantação dessa nossa aplicação. Bom, aqui o nome do nosso servlet, o padrão de requisição dele através da URL, vamos deixar como está, e clicamos em finalizar, e a NetBeans IDE então cria para a gente a classe do nosso servlet. Vejam aqui o que eu falei anteriormente para vocês, só deixa eu apagar esses comentários, como eu tenho feito usualmente, para motivo de clareza, liberação de um certo espaço aqui também para a gente poder trabalhar melhor. Notem que agora esse segundo servlet, a descrição da implantação dele, a descrição da implantação deste servlet na nossa aplicação, é realizada através de uma anotação, @webservlet, que tem dois parâmetros, dois atributos, o atributo name e o atributo URL patterns. O atributo name, que identifica o nome do nosso servlet, certo? No seu mapeamento, e o URL patterns, que identifica a forma que nós podemos então invocar via URL no navegador o serviço oferecido por esse nosso servlet. Certo? Neste caso aqui eu coloquei somente uma forma, que é essa que nós estamos vendo aqui, mas poderia ter outras. Ok? Aqui a estrutura do nosso servlet, como nós vimos na aula passada. Eu vou copiar novamente esse bloco, vou reaproveitá-lo para que a gente possa então implementar uma nova funcionalidade de servlet nesta aula. Eu vou deixar aqui somente o método doGet, que é o que a gente está utilizando então para tratamento de servlets que atendem requisições do tipo GET, e vou remover aqui o doPost, que nós posteriormente vamos trabalhar com ele, mas no momento nós vamos trabalhar somente com o doGet. Copiar aquele código nesta região aqui, no interior do método doGet, e vamos aqui então ver mais algumas funcionalidades do nosso servlet. Agora nós vamos trabalhar nesta videoaula com alguns métodos pré-definidos na classe do nosso objeto request, ou seja, na classe HTTP Servlet Request, que é aquele objeto que é repassado aqui para o nosso método doGet pelo nosso container, que encapsula então as propriedades e comportamentos do objeto de requisição, daquela requisição que vem do navegador via o protocolo HTTP. Certo? Então aqui nós vamos fazer o seguinte: nós vamos montar aqui uma telinha
né, onde nós vamos apresentar algumas informações para o usuário a partir de métodos pré-definidos nessa classe, nesse objeto request, que é da classe HTTP Servlet Request. Então nós vamos primeiramente aqui apresentar uma mensagem, né, nome do servlet, certo? Então aqui eu vou apresentar o nome do nosso servlet, da nossa aplicação. Isso eu tenho a partir do objeto request. Eu tenho um método chamado getContextPath, né, que nos retorna então, né, o nome de contexto deste nosso servlet, ou seja, o nome dele, a referência de URL da sua chamada. Além disso, eu vou fazer aqui também, né, abrir um outro print ln, onde eu vou mostrar aqui o nome da máquina, tá, o nome da máquina local. O nome da máquina local, que é obtido através de um outro método definido na estrutura da classe de request, né, que é o método chamado getLocalName. Também vou inserir aqui, né, uma outra informação que eu vou obter a partir desse objeto de request, que é o endereço da máquina local, endereço da máquina local. Certo? Esse endereço eu também obtenho através de um método descrito em request, okay? Que é denominado getLocalAddress. Abaixo eu vou mostrar também, além do endereço da máquina local, a porta, né, da onde originou essa requisição. Então, porta da máquina local. Então, eu tenho aqui também um método que me retorna esta informação, que é o getLocalPort, certo? Vou também inserir aqui uma outra informação, que é o endereço da máquina remota, né, do servidor. Endereço do servidor. Isso eu obtenho através de um outro método definido em request, né, que é o getRemoteHost. Também vou obter aqui a porta do servidor. Porta do servidor. Eu posso obter essa informação a partir de um método, né, também descrito em request, denominado getRemotePort. O método de requisição, né, ou seja, se na requisição ela vem uma requisição, né, via get ou via post, ou seja, qual o método HTTP que foi originado na requisição. Então, além da porta, o método de requisição. Tá? O método de requisição eu obtenho através do método chamado getMethod. E por fim, vamos colocar mais uma informação aqui, né, nesse nosso servlet. Esse seria um servlet que vai mostrar algumas informações, né, da requisição para o usuário. O protocolo utilizado na requisição. Então eu tenho essa informação do protocolo em um método, né, descrito na classe de request, chamado getProtocol. Certo? Então esse nosso servlet seria um servlet mais informativo, né, que vai dar algumas informações para o usuário. Informações do seu contexto, informações sobre a máquina que originou a requisição, seu endereço, sua porta, a porta utilizada, né, o protocolo utilizado na comunicação, o método da requisição, o endereço da máquina remota do servidor e assim por diante. Então, feito isso,
Tá? Nós podemos então, clicando com o botão direito aqui, mandar executar o nosso server. Então vai passar por todo aquele processo que nós vimos na aula anterior, né? Ok, selecionamos aqui, né? Então a URL identifica, né, o contexto do nosso server. Então a NetBeans IDE vai fazer todo o processo de compilação da aplicação, empacotamento, né, inicialização do nosso servidor. No nosso caso aqui eu estou utilizando o Glassfish. Então inicialização do Glassfish, implantação da aplicação, né, e posteriormente a NetBeans IDE já vai então, né, abrir para a gente aqui o navegador e apresentar, né, o resultado numa página, o resultado do processamento desse nosso server. Veja aqui que ele não ficou muito bom, né, porque ele ficou um ao lado do outro, certo? Eu usei aqui um método não tão adequado para isso, seria mais interessante, né, eu fazer o seguinte, né, eu fazer uma quebra de linha, após então cada linha dessas aqui apresentada, fazer uma quebra de linha. Eu posso fazer isso inserindo aqui um outro caractere, uma outra tag HTML, né, que é a quebra de linha, né, o nosso famoso BR. Vamos copiar aqui e colar para as demais, nas demais também, né, para fazer essa quebra de linha e não ficar aquela aparência tão estranha, né, na nossa página, né, um ao lado do outro. Ok? Bom, ali no último não precisava, mas vamos deixar assim. Vamos mandar executar novamente a nossa aplicação. Ok? Vai ser um pouco mais rápido, né? Então a NetBeans IDE, né, fez todo o processo de compilação, empacotamento, implantação da nossa aplicação e executou abrindo aqui no navegador, como nós podemos observar. Ok? Então aqui no nosso navegador a gente pode observar aqui as informações geradas por esse nosso servlet. Ok? O nome do servlet, né, o nome da máquina, né, localhost, o endereço da máquina local. Como eu estou rodando tudo aqui na minha própria máquina, tanto o meu cliente que está fazendo a requisição como o servidor, né, então o endereço aqui é o mesmo. Aqui embaixo o método de requisição e o protocolo utilizado nessa requisição. Ok? Certo, pessoal? Então nessa aula, né, ela serviu para a gente ter como base, né, os recursos oferecidos, né, por métodos descritos no interior desta classe HTTP Servlet Request, que nós podemos tratar na nossa aplicação baseada em Servlet. Ok? Então até a nossa próxima videoaula.